Angola está a jogar no seu reduto, tem que partir para a iniciativa, para o ataque, para tentar chegar à vitória. Aí está Abel, distribuiu para trás, para Nejó. Nejó bombear para a área, onde está Saavedra, mas salta Ngodiga, falha Saavedra e aparece o corte, insistência e golo. É o golo para a formação angolana. Jesus faz o guarda-redes, David Ngodiga, estava Saavedra oportuno a fazer o remate. A carreira desportiva é efêmera, não dura toda a vida ou não dura muito tempo. E então temos que tentar aproveitar o máximo quando estamos no nosso melhor, quer em termos de saúde, saudáveis, independentemente de estarmos a fazer algo, a desenvolver algo que a gente goste, que é o desporto. Não podemos de maneira nenhuma esmorecer e deixar de dar atenção àquilo que é a nossa própria formação e olhar para o futuro com olhos de ver, porque nós não vamos ser sempre atletas. Muitos de nós poderão continuar a carreira até como técnicos ou dirigentes desportivos, mas para isso é necessária a formação e é necessária essa apetência e essa preocupação, de modo que uma das grandes preocupações hoje é transformar o desportista em um cidadão exemplar para o futuro. Portanto, o cidadão para o futuro tem que ter habilitações, tem que ter formação, independentemente de depender da área que há de escolher para continuar a sua vida, não pode de maneira nenhuma deixar de ter essa preocupação. E uma das grandes preocupações é que quando estamos no nosso melhor, às vezes esquecemos que isso vai ter um fim e que o que vamos poder fazer quando nós terminarmos a carreira. E é essa a grande preocupação que deve reinar no seio dos atletas, dos jovens. Nasci em Luanda, sou de origem angolana. Meus pais são angolanos, de uma forma geral, criado no antigo bairro indígena, aqui onde nasceu a Cidadela. Portanto, eu nasci aí mesmo onde está neste momento o estádio da Cidadela. Depois o bairro foi demolido e tivemos que nos mudar ali para a zona do bairro dos Saiotes, ou seja, ali o bairro indígena continua a ser bairro indígena, mas junto ali os blocos do Simão Toco, da Igreja Tocoísta de Luanda, de modo que sou um cidadão luandense. É uma coincidência, mas tem a ver com todas as crianças na altura, devido aos espaços que tínhamos e a tendência para brincadeiras era o futebol. Na altura, pelo menos na minha infância, toda criança jogava futebol, de modo que a inclinação vem mesmo desde muito criança e daí depois foi só dar seguimento, até porque tinha irmãos, vizinhos que já jogavam oficialmente a nível das equipas do provincial aqui de Luanda, de modo que foi só seguir o exemplo dos mais velhos e dar seguimento então a esta que foi a nossa carreira. Hoje que sou adulto é a melhor sensação do mundo, ser filho daquele que é apontado por quase todo o país como um dos maiores craques do futebol, não é, que Angola já teve, é sem sombra de dúvida um orgulho, uma felicidade muito grande. Na infância, na adolescência, acaba por ser mais complicado porque
Sabes que as crianças, os adolescentes querem muito se afirmar. Então, viver a tua infância toda a ser comparado, não é? Tens de ser cá como teu pai, vai jogar bola. Teu pai jogou muito, também tens que jogar. Então, acaba por ser meio que um fantasma, porque tu estás sempre a viver na sombra de um grande nome e as expectativas são muitas em torno de ti. Mas pronto, isso faz parte, é quando nós somos mais miúdos, ainda estamos-nos a encontrar e não queremos essas comparações o tempo inteiro. Mas sem sombra de dúvida que hoje é uma alegria, é um orgulho, é uma honra muito grande. Quem não gostaria de ser filho do craque Jesus, não é? Para ser honesto, ele nunca influenciou, pelo contrário, também nunca desmotivou, mas ele sempre primou muito que nós, filhos, cada um seguisse o seu caminho. Não lembro de nem por um segundo ele ter feito algum tipo de pressão ou ter feito um convite para nós fazermos desporto, mas é uma coisa que já nos está nas veias. O meu pai jogou futebol, mas não é a única pessoa do desporto, não é? Eu tenho tios também, irmãos do meu pai, que jogaram futebol, também para outros clubes. O meu avô materno é Rui Jordão, foi só o primeiro angolano a jogar no Sporting. A minha mãe foi capitã da seleção de basquete. Então, na família nós temos várias figuras ligadas ao desporto. Então, eu acho que já está no DNA, era inevitável e todos nós acabamos por ter um bichinho para o desporto, mas não é que fosse uma influência direta do meu pai, nunca foi. Ele sempre disse, vocês vão fazer, e mesmo quando as pessoas perguntavam, mas então não pões esse medo no futebol? Ele disse, não, se ele quiser, ele um dia há de ir sozinho. Então ele nunca nos influenciou, pelo contrário. E eu, pronto, tinha essa queda natural para o desporto, porque todos na família fazem qualquer coisa, qualquer desporto. Mas nunca quis fazer futebol justamente porque o meu pai fez. E como era todo mundo, tens de ser craque como o teu pai, eu disse, não, porque se eu jogasse eu ia querer jogar no Petro, então aí a comparação nunca ia acabar. Então preferi ir para um desporto que ainda ninguém tinha feito. A minha mãe era do basquete. Aliás, tentei, na verdade, fazer basquete, gostava. Mas também cheguei lá no Petro, a tua mãe jogou muito. Eu disse, não, já fugi do futebol para não estar nisso e agora também vim encontrar o mesmo fantasma no basquete. Então acabei por, depois de 2 meses, mudei-me para o handball. Porque aí já não tinha pai, não tinha mãe, não havia o fantasma da comparação e consegui-me afirmar por mim próprio. Tive uma carreira também boa, fui capitão do 1º de agosto, joguei alguns campeonatos nacionais, estive numa pré-seleção de júniores e quando ia subir para a sénior, viajo para terminar os meus estudos, senão acho que teria tido muito mais tempo no desporto e teria tido também algumas seleções, mas tive que interromper esse sonho por causa dos estudos. Eu conheço o Saturnino Jesus porque nascemos no mesmo bairro, vivemos na mesma rua. O Jesus é meu mais velho, de aproximadamente 2, 3 anos. Então eu tive esta graça. Deus nos deu esta graça de crescermos e vivermos juntos, não é? E termos uma ligação que nos faz hoje sermos verdadeiras famílias. Aprendi muita coisa com Jesus, desde a educação, porque sempre foi uma pessoa educada, sempre teve os seus princípios de limites, né? Sabia limitar as coisas, conseguia, não é, trazer no coração dos amigos aquilo que realmente ele é, o caráter dele, aquele caráter manso, aquela pessoa também brincalhona, porque gostava muito de brincar, de consumir. Naquela altura nós, tínhamos uma aproximação, uma união muito forte, não é? Então isso nos caracterizou, não é, também na profissão como futebolistas. Família é o núcleo de qualquer jovem ou de qualquer recém-desportista. Nós, para todos os efeitos, somos de uma família, somos 14 irmãos. A família é o núcleo mais importante até para o crescimento, amadurecimento e transformar-nos nas pessoas que somos hoje. De modo que tudo tem origem naquilo que foi a família, a educação e o crescimento em si
de acordo com as normas, pronto. Fiz a instrução primária aqui na Vila Alice, no magistério primário. Depois fui para o Emílio Navarro, onde fiz o primeiro e o segundo ano do ciclo preparatório. Logo a seguir vou para a Escola Industrial de Luanda, onde fiz o curso técnico industrial no ramo de construção civil. Tão logo depois disso fui fazer uma formação de refinação, porque a partir dos 18 anos tive que arranjar trabalho, até porque já era órfão de pai, de modo que fiz esse curso de refinação e entrei imediatamente para a refinaria de Luanda, ou seja, na Fina Petróleos. Trabalhei na Fina Petróleos a partir de 75, 76 e em 76 entrei para a Faculdade Agostinho Neto, de modo que matriculei-me no curso de Economia, independentemente de ter sido dos primeiros naquela fase, em 76, havia um grande incentivo de todos os jovens naquela altura em querer fazer essa formação superior, mas infelizmente eu não terminei o curso de Economia. Portanto, fiquei a trabalhar na Fina Petróleos, deu-me outros horizontes e foi por aí que comecei a carreira profissional. Então, tão logo depois veio o desporto, como não podia deixar, eu já era um desportista ao longo da minha infância toda, de modo que depois, estando na Fina Petróleos e sendo conhecido pela maior parte dos treinadores, que naquela altura trabalhavam nos escalões de formação, e persuadiram-me a voltar ao desporto. Portanto, a Sonangol, para todos os efeitos, na pessoa do Sr. Hermínio Escórcio, teve um papel preponderante para que nós voltássemos ao desporto. É lógico que tive que abandonar a área técnica, porque eu pertencia à área técnica da refinaria de Luanda, e então passei para a área administrativa. E a partir daí ingressei para o Petroatlético. Para todos os efeitos, eu já tinha sido jogador no Benfica, de Luanda, antes do 25 de Abril, ou em 74. De modo que foi um retorno aprazível, porque era das coisas que eu mais gostava de fazer. E então começou aí a grande carreira como desportista. Qual é o animal que lhe caracterizava? Ia ser o caracol. Porque era uma pessoa assim, vamos lá dizer, inofensível, amável, gostava de estar com os seus amigos, conversa, é alguém que traz alegria. A presença dele transmite alegria. Quero referir o seguinte, o facto de eu ser menor, 2 ou 3 anos, então o Jesus lidava-se mais com o meu irmão mais velho, não é? Por causa da faixa etária.
aquele tempo se media pela faixa etária. Não é? Eu comecei mesmo já a ter convívio com Jesus já no futebol. E pronto, nós temos sempre aquelas brincadeiras de alcunha, de risos, não sei o quê, e o Jesus é uma das pessoas que interage bem com a malta, por isso que acredito que isto é que levou com que ele tivesse o sucesso que tem até hoje. Nas edições anteriores eu tive o privilégio e a oportunidade de falar acerca de Jesus, que ele foi sempre meu ídolo, foi sempre meu admirador, não é? Pela técnica, como já disse, pela forma dele em campo, não é? A forma dele de transmitir aquilo que ele realmente é e que ele realmente sabe fazer. E isso caracterizou-me muito, tanto mais que ele é o meu ídolo quando fui futebolista, né? E isso marcou-me muito, apesar de que de nascermos e crescermos no mesmo bairro, inclusive na mesma rua, porque a casa de Jesus era paralela à minha casa, então isso também marcou muito na minha juventude. Chiquito. Juca a fazer o tempo da zaga. Eu, na altura, só fui jogar para o 1º de agosto porque, naquela época, o Petra só tinha handball feminino, não existia masculino, é uma coisa recente, tem 7 anos, tanto. E hoje que o Petra tem handball masculino, com 39 anos, já quase na velhice, voltei a jogar handball e estou a jogar no Petra. Só joguei no de agosto porque na altura não havia e eu não queria ser de um clube pequeno. O de agosto era, não é, um dos melhores, então eu sempre quis andar com os melhores, fui para o 1º de agosto. Mas foi difícil no início, não foi bem recebido. O meu pai, a primeira vez que eu cheguei em casa com um equipamento do 1º de agosto, eu lembro da cara dele, ele disse: "Oh, mas então esse bicho vem aqui, esse equipamento do de agosto." Foi assim uma situação engraçada. Não ficou nervoso, claro, não me distratou, mas foi assim uma situação que ele não contava, não é? Para contrariar melhores nigerianos. Bolas pelo ar, eles são mais fortes. Jesus deu um exemplo do seu poder de retenção de bola, mantém ainda o esférico. Agora o passe aconteceu preciso. A nível profissional, atingimos a maior parte dos técnicos portugueses com a independência abandonaram o país e nós, jovens saídos da industrial, tomamos o lugar desses mesmos técnicos e fomos nós que suportamos o período difícil no início da independência, em poder estar ligado à produção de combustíveis e de todo o género. E isso levou-nos então a ganhar alguma maturidade, aumentar a nossa responsabilidade com relação ao que era o nosso profissionalismo em termos de trabalho. Ainda assim, passado depois para a área administrativa e tendo o privilégio de poder treinar com maior regularidade, treinávamos muitas das vezes de manhã e à tarde, e na área técnica eu não tinha essa permissão, de modo que, passando para a área administrativa, tive mais abertura para fazer os treinamentos e daí poder então enquadrar mais, um bocadinho mais afincadamente naquilo que era a percepção que nós queríamos ou aquilo que nós perseguíamos.
final da minha carreira, comecei a pensar também no que é que poderia e deveria fazer para não ficar prontos como um pedinte ou não ter os acessos que gostaria de ter. E então, junto à direção da Sonangol e da direção do Petro, pedi autorização para reaver e reavivar este projeto do Externato Benfica, no que se transformou hoje no Colégio Júlio Verne. Portanto, nós depois conseguimos os apoios que eram necessários, fizemos o projeto todo. Portanto, só tinha ali meia dúzia de salas no resto de chão. Nós construímos o primeiro andar e toda a envolvência que está lá por trás da sede do Petro, mas não deixei de considerar isto um projeto que pudesse, é um projeto meu, que eu é que construí, eu é que levei para o clube, que para todos os efeitos eu sempre representei, de modo que posso dizer que fui o primeiro a levar algum projeto pessoal a favor do clube. Poderia ter feito o contrário, porque aquilo funcionava, não pertencia ao Petro, aquilo era uma escola pública que eu aproveitei por transformar aquelas 4, 6 salas depois naquilo que é hoje o projeto Júlio Verne. De modo que dizer que fui o primeiro ex-atleta que levou um projeto para o clube, em reconhecimento também o bom relacionamento que sempre tive com as direções do Petatleto. Daí surgiu a necessidade de fazer mais alguma coisa nesse sentido, porque a estrutura ali era muito pequena e então criamos onde estamos neste momento, que é o Júlio Verne Macluso. E como se não bastasse, depois sentiu-se a necessidade de novos projetos escolares nos arredores de Luanda, que obrigou-nos também a levar um projeto à zona do Benfica. Temos um outro colégio da mesma dimensão, ou um pouco maior do que esse, na zona de Benfica, de modo que essa potência veio mesmo porque tive a oportunidade de conviver primeiro enquanto jogador do Benfica e depois por tentar acompanhar a necessidade que o país, de uma forma geral, apresentava em termos de salas de aulas, em termos de escola, e que acredito que ainda não ficou por aí. Eu gostaria, como sonho, desenvolver um projeto, o projeto do Colégio Júlio Verne no Quilamba. Queria rematar com isso, com um projeto superior politécnico também no Quilamba, porque tem realmente milhares, milhões de pessoas lá e que, de uma forma geral, não tem infraestruturas escolares que possa acolher toda esta população. De modo que, como projetos a nível da educação, eu sentiria muito feliz, mas é aquilo que também nós verificamos, não há da parte de quem direito a atenção que nós merecemos como empreendedores, porque fazer uma escola, fazer um instituto técnico superior, no mínimo teria que haver a participação ou a interação com o governo provincial de Luanda ou a administração municipal, mesmo lá do Quilamba, e assim dar por termo não. O meu último projeto seria uma academia polidesportiva para acolher aqueles milhares e milhões de jovens que por ali habitam ou estão a habitar ali e pouca oferta temos nesse sentido. Vai para cima do adversário. Procura Aquá, Pedro Manturras. A insistência agora, procura do capitão Aquá. Zé Calanga na diagonal. Jogou com Pedro Manturras. Zé Calanga corre aqui pelo lado direito. Vai tirar o cruzamento, segundo posto. Aquá! Gol!
Nacional de Angola! A ida de Angola ao Mundial de 2006 foi das maiores alegrias desportivas que a gente da minha geração teve a oportunidade de reviver, viver e reviver, por ter sido realmente o grande feito de todos aqueles que, de uma forma geral, vieram após a nossa geração. Dizer que foi um momento ímpar, nós, para todos os efeitos, estávamos ligados à Federação, como vice-presidente da Federação, e foi realmente das maiores satisfações ou das maiores festas com que tivemos a oportunidade de viver, estando o nosso país presente, de modo que não tem como passar despercebido a quem quer que seja, quer os agentes do momento, como os que tinham já deixado de ser, deixar a vida ativa do futebol, mas podemos dizer que foi das maiores alegrias, das maiores festas, e sentimos-nos, para todos os efeitos, representados, regozijados e por estar presente naquilo que foi o grande momento. Não há como esquecer isso, vamos tentar ver quanto mais rápido podemos voltar a esta ribalta para poder então dar sequência àquilo que é o tão esperado desenvolvimento do nosso futebol, em termos de profissionalismo, em termos de representatividade do país numa fase como essa. Mas olha, estamos felizes por ter tido a oportunidade de viver e conviver com o momento, de modo que não tem como não manifestarmos esta. Flavio's in the middle. It's Flavio, it's 0-4, and it's Flavio who scores! It's their first ever World Cup Finals goal. And who knows, is this the cue for a quite sensational story to Eu quero que ele seja lembrado que ele é um craque de futebol, que ele tinha um remate e uma elegância muito grande em campo, como ninguém. Isso todo o país já sabe, que ele era um grande marcador até hoje. As pessoas lembram-se com muita saudade, mesmo quando viajamos principalmente para países francófonos. Eu vejo as pessoas, Jesus. Todo mundo emociona-se ainda muito, apesar dele já não jogar há quase 40 anos, mas as pessoas ainda emocionam e lembram-se como se fosse ontem. Então, isso não é mais para ser lembrado, porque ainda está muito presente. Eu gostava que se lembrassem dele como o grande homem, o grande ser humano que ele é, porque isso nem todo mundo tem a oportunidade de conhecer. Além de um desportista fantástico, de um futebolista nato, com muita queda e muita inclinação, para ser o craque que ele se tornou, ele é um ser humano fantástico, é um grande pai, é um grande ser humano, e eu acho que isso é dessa forma que eu gostava que ele fosse sempre lembrado. Ele é muito apegado aos filhos, aos irmãos, ele é muito apegado à família, é muito sentimental, parece muito forte, mas basta não estar algo bem com um dos filhos, com um dos irmãos, com as pessoas que ele tem como mais próximas, por mais que ele tente não transparecer, nota-se no olhar a fragilidade, de maneira como aquilo afeta. Para ele, os filhos são tudo, principalmente os filhos, e é uma das maiores virtudes que ele tem é a capacidade de diálogo, é muito amigo. Eu não me lembro de uma vez na vida meu pai me ter batido, mas quando ele sentava connosco para conversar, eu acho que eu preferia apanhar 10 surras. Realmente ele tem esse dom da palavra, muito calmo, muito sereno, e quando senta contigo para conversar, consegue de facto acordar, não é, o melhor de ti, a nossa consciência, e pôr-nos mesmo consciente do teu erro. Não há nada para repostar, sais mesmo daquela conversa super consciente de que precisas mudar alguma coisa. Então, uma das maiores qualidades que ele tem é a capacidade de diálogo, a tolerância, a serenidade, sem sombra de dúvida.
Pois, olha, eu fui chamado para a seleção de Angola, já era algo que eu esperava, realmente. Mal começou o desporto oficialmente aqui com o campeonato nacional, a tendência foi sempre esforçar-me, trabalhar o máximo para poder merecer a chamada para a seleção. E então, nessa perspectiva, fui para a primeira seleção, a primeira seleção fomos a Santo Tomé, um misto foi a Santo Tomé, mas seleção nacional aqui foi num jogo contra o Congo-Brazzaville. Felizmente saí-me bem e daí entrei e nunca mais saí até praticamente abandonar a carreira. Agora foi salutar, é o sonho de qualquer atleta, qualquer desportista, de modos que eu não fujo à regra e continuei a trabalhar para merecer a confiança dos técnicos e continuar a manter a minha posição a nível da seleção. Com relação aos clubes que representei fora de Angola, eu vou para o Varzim Sport Clube. Realmente tive um episódio meio recambulesco, porque na altura o senhor Armando Machado até acusou-me que eu fugi sem autorização do clube, mas não. Eu tinha a documentação toda, o presidente do Varzim tinha a documentação toda, quer da federação, quer mesmo a anuência do clube. O que se passou é que o Armando Machado queria que eu fizesse mais dois ou três jogos. Mas nós já estávamos na primeira posição do campeonato, aí com uma diferença de quase 6 pontos. E eu acreditava piamente que os meus colegas não iam deixar perder aquela oportunidade de ganhar mais um título. De modo que eu fui para o Varzim, saí muito bem no Varzim, até porque também fui o melhor marcador do Varzim na altura em que fui. Fiz 2 golos na minha apresentação e encontrei também o Lufemba, que já tinha jogado comigo aqui, e o Tozé, portanto, foi quase sentir-me em casa com essa mudança para o Varzim. De modo que foi bom, já com uma idade avançada, até porque essa ida para o Varzim foi, como se diz, para me alhar alguma coisa e ter uma noção daquilo que era a vida desportiva profissional, e isso fez-me muito bem, porque deu-me a possibilidade de fazer essa análise, esse estudo do que era o profissionalismo. Como jogador da Seleção Nacional de Angola, tive acesso à formação que só permitiam a jogadores que pertenciam às seleções nacionais dos diferentes países. Vim com a formação feita e que me deu também a possibilidade de conviver com muitos dos grandes craques de Portugal naquela altura, nesse mesmo curso e na mesma faixa etária. Vou para o Oliveirense e ali foi mesmo para queimar já os últimos cartuchos. Ainda fiquei 1 ano e meio, mas foi muito bom, não tive problemas de espécie alguma, os salários não atrasavam e deu para a gente fazer um bocadinho a festa antes de regressar para Luanda. São imagens que jamais desaparecem da nossa mente, de modos que perdemos por 3-2 na Argélia. Acho que foi realmente um grande jogo, foi realmente a grande oportunidade de, pela primeira vez, irmos a um Mundial, de modos que só nos resta pedir a todos aqueles que estão no ativo neste momento e começam a dar boa conta de si. Vimos a última apresentação de Angola no ano passado, de modo que acreditamos que tão rápido quanto possível voltaremos a viver momentos ímpares como esse. De dizer que
sentimos com o sentimento do dever cumprido. Não foi realmente a realização plena, mas foi aquilo que todos nós podemos dar, de modo que há que acreditar que tão cedo quanto possível voltaremos. Dizer que são tempos completamente diferentes, porque a evolução, o desenvolvimento do desporto passa por todas as vertentes necessárias, quer a nível organizativo, em termos federativos e das associações, mas também pela mentalidade dos próprios atletas. Daí que acreditamos piamente que tudo isto tem tido uma evolução plena e que acreditamos que tão rápido quanto possível nós voltaremos a estar representados nesta grande festa que é o Mundial de Futebol. Aquá, Pedro Manturras. A insistência agora, procura do capitão Aquá. Zé Calanga na diagonal. Joga com Pedro Manturras. Zé Calanga corre aqui pelo lado direito. Vai tirar o cruzamento, jogou no posto. Aquá! Uma risada daquelas porque o camisola 9 era o Jesus. Jesus era o craque dos craques, então foi quando ele disse, não, mas quem joga com essa camisola é o Jesus. Eu disse, epá, então eu posso me redimir com o 8. Então fiquei o 8 do Petro. O Jesus despontou, depois foi para Portugal, jogou no Varzim e depois deve ter jogado mais em uma outra equipa que eu não me lembro agora. Mas é um jogador de referência, é um jogador que marcou, um jogador que o povo conhece. Também tem uma outra história que também podíamos contar uma das vezes. Temos várias histórias, né? Uma das vezes nós tínhamos um encontro marcado com o 1º de agosto e o Jesus não apareceu nos treinos. Não apareceu nos treinos, então o António Clemente disse, pá, o homem não apareceu nos treinos, então o homem não vai poder jogar. Epá, aquilo foi uma tristeza para nós, não é? Nós tivemos que reunimos alguns atletas, até fomos até a casa de Jesus, falamos com ele e ele retornou e voltou para os treinos. Só aí é que Clemente o aceitou novamente no time, porque era uma semana, daquelas semanas tensas, né? Quando era um encontro, né? Um derby, 1º de agosto, Petro, então todas as atenções, todas as forças, todas as melhorias, então a concentração era outra, então pronto. Mas o Clemente fez uma coisa que eu gostei muito como treinador. Ele disse, você, Jesus, é sim senhora, um craque, um dos melhores jogadores aqui na equipe, mas você precisa pedir desculpas aos teus colegas por não teres vindo nos treinos. E ele pediu desculpa, foi simples, foi humilde, pediu desculpa a todos nós e, olha, fomos para o campo e ganhamos. Todos os prémios são prémios, todos são marcantes. Fiquei feliz, muito feliz quando fui campeão pela primeira vez, pelo Petro. Olha, em 82, acho que foi em 82. Fiquei muito feliz quando fui considerado o melhor marcador do Girabola. Acredito que também tenha sido nesta altura. Pois, eu fui por 3 vezes, fui o primeiro avançado, ou o primeiro desportista a ganhar por 3 vezes o troféu de melhor marcador. Agora acredito que já não sou o único, de modo que, pelo que vou acompanhando, mas dizer que os prémios de uma forma são a bênção do esforço diário que a gente faz quando está numa determinada atividade. E isso não deixa toda a gente feliz e eu comigo não ia ser diferente.
Todos os sonhos dele também são um pouco meus, não é? Eu sempre fui muito apegado ao meu pai, dos filhos do casamento com a minha mãe, eu sou mais velho. Então, acabei meio que, por herança, herdar esses sonhos, essas metas que ele sempre teve. E acho que até ainda consegui realizar algumas primeiro que ele. Tem um clube, que é o Grupo Desportivo Aja, e eu acho que é um bocado fruto dele querer ter uma academia, dele poder apostar na formação desportiva. Ainda lhe passei à frente e criei um clube primeiro que ele. Então, acho que isso é resultado dele sempre ter partilhado esses sonhos. Acho que a academia vai ser muito importante. Acho muito importante que seja no Quilamba, porque centralidades como a cidade do Quilamba, Sequel, Zango, são comunidades que precisam muito de iniciativas deste género. Há muito pouco para se fazer. Então, eu acho que este tipo de iniciativas, de fundações, vão trazer outra dinâmica, outra vitalidade à juventude. E são muitas pessoas que vão sendo tiradas da monotonia, com menos tempo para se dedicar à bebida, drogas, promiscuidade, porque acabam por ter o seu tempo mais ocupado. E os desportistas, por norma, são pessoas que desde muito cedo vão sendo incutidos os valores da disciplina. E quando um ser humano é disciplinado, acaba por ter melhores resultados até nos estudos. Estou satisfeito com o que fiz até aqui, mas gostaria muito de poder concluir todo este percurso com os projetos que eu acabei de frisar, que era o tentar construir o Colégio Júlio Verne no Quilamba, devido aos milhões de jovens que lá andam, o tal Instituto Politécnico Superior, mas o meu grande sonho, que eu gostaria de não passar desta para melhor, seria mesmo a Academia Polidesportiva na mesma zona, até porque reconhecemos que todos os dias, ou quase sempre, há reclamações de que é uma parte menos sortuda em que o Estado tem estado a fazer menos, e então deveriam dar essa possibilidade a quem realmente tem projetos de inclusão, quer para crianças e jovens, de modo a podermos então ir socializando ou tornando a sociedade um bocadinho mais justa, até para aqueles que menos têm e que, de uma forma geral, merecem esse carinho, até como forma de poderem participar e tornar a sociedade cada vez mais sã e mais aceitável.